Olá! No vídeo de hoje temos a difícil missão de conversar sobre fotografia, o livro mais famoso da minha autora favorita, Susan Sontag. Esse livro aqui começou com apenas um ensaio intitulado Na Caverna de Platão, mas a Susan Sontag foi se interessando pelo tema, desenvolvendo mais alguns raciocínios, e aí a partir disso ela escreve mais alguns ensaios entre 1973 e 1977. No fim, esses ensaios são 6 e são os ensaios que desde 1977 compõem este volume aqui sobre fotografia. E por que eu digo que é uma missão difícil falar sobre este livro? Primeiro porque este aqui é um livro que me marcou bastante, que fez com que eu olhasse para certos aspectos de uma maneira diferente e eu não sei vocês, mas eu acho que é sempre difícil falar sobre os nossos livros favoritos, os livros que nos marcaram muito, etc. Transmitir o valor que estes livros têm para outra pessoa. E, somado a isso, tem o fato de que a Susan Sontag é bastante erudita e o raciocínio dela é... Nossa, sem nem que palavra utilizar para definir, porque só lendo para entender, assim, é um negócio maravilhoso. O raciocínio dela era algo realmente único. E aí é difícil você tentar apresentar um livro desses para alguém e sentir que você, de algum modo, fez jus à magnitude da obra. Mas é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, mas já assumindo aqui que provavelmente falharei miseravelmente, mas farei o meu melhor. Então, para tentar expor aqui da melhor maneira possível estes ensaios, eu queria falar brevemente sobre, talvez não tão brevemente assim, sobre cada um deles, então dar uma geral sobre o que eles tratam, e também falar sobre os pontos que me chamaram mais atenção. E para isso já aviso que este vídeo será a alegria de quem gosta quando eu leio vários trechos do livro, porque é o que vai acontecer hoje, porque eu explicar se Susan Sontag pode colocar em palavras as coisas muito melhor do que eu, não é? Então vamos lá, começando com o primeiro ensaio, intitulado Na Caverna de Platão. Eu diria que o principal tema desse ensaio é a relação entre fotografia e verdade, porque se a gente parar para pensar, geralmente a imagem, a fotografia, é utilizada como prova de que algo realmente aconteceu. Então, por exemplo, fulano pode falar que ele viu alguma coisa, só que muitas vezes, quando é a pessoa narrando algo, a gente já consegue imaginar que pode ter um viés ali, que as coisas podem não ter acontecido daquela maneira. Só que quando essa pessoa vem e te mostra uma foto, uma imagem daquilo, a gente fica, ok, tá provado, isso aqui realmente aconteceu. Só que a Susan Sontag coloca aqui que não é bem assim. Segundo ela, há uma ilusão de que a fotografia sempre representa a verdade, porque muitas vezes a gente não para pensar que essa fotografia também tem uma interpretação. E aí eu queria ler 2 trechinhos aqui para colocar melhor esse raciocínio. Olha o que ela diz aqui na página 16. Fotos fornecem um testemunho. Algo de que ouvimos falar, mas de que duvidamos, parece comprovado quando nos mostram uma foto. Uma foto equivale a uma prova incontestável de que determinada coisa aconteceu. A foto pode distorcer, mas sempre existe o pressuposto de que algo existe ou existiu e era semelhante ao que está na imagem. Entretanto, ao decidir que aspecto deveria ter uma imagem, ao preferir uma exposição à outra, os fotógrafos sempre impõem padrões a seus temas. Embora, em certo sentido, a câmera de fato capture a realidade e não apenas a interprete, as fotos são uma interpretação do mundo tanto quanto as pinturas e os desenhos. E por isso o título do ensaio, Na Caverna de Platão, a qual ela faz alusão já no comecinho do texto, porque no mito da caverna, os prisioneiros estavam acorrentados em uma caverna, frente à parede dessa caverna, e ali eles viam sombras e imaginavam que aquilo era a realidade, quando na verdade aquilo era uma representação da realidade. Mas para eles aquilo era a realidade, a verdade. E é muitas vezes assim que a gente se porta frente a uma fotografia, imaginando que aquilo constitui a verdade nua e crua e não apenas uma representação dessa verdade. E é assim que a gente deve encarar a fotografia, como uma representação da verdade, porque a verdade está ali de certo modo, mas essa verdade pode ter sido enquadrada, com alguma iluminação que favoreça a mensagem que o fotógrafo queria passar a partir daquilo, editada ainda mais nos tempos de hoje. E além disso, nesse ensaio, ela também fala sobre alguns efeitos causados pela fotografia e, de novo, gostaria de recorrer a alguns trechinhos aqui. Na página 29. A natureza do sentimento, até de ofensa moral, que as pessoas podem manifestar em reação à foto dos oprimidos, dos explorados, dos famintos e dos massacrados, depende também do grau de familiaridade que tenham com essas imagens. Aí depois ela compara o impacto de 2 fotografias, as de Bia Francis Magérrimos, no início da década
década de 1970, que produziram menos impacto do que a das vítimas indianas da fome no início da década de 1950, porque essas imagens tornaram-se banais, ou seja, as fotos que vieram depois não tinham mais o mesmo impacto de antes. E as fotos das famílias de tuaregues que morriam de fome na África subsaariana, publicadas em revistas de todo o mundo em 1973, devem ter parecido a muitos uma reprise insuportável de uma exibição de atrocidades agora já familiar. Fotos chocam na proporção em que mostram algo novo. Ou seja, a fotografia, em certos casos, pode até funcionar como uma espécie de anestésico. Olha só o que ela fala aqui na página 31. O choque das atrocidades fotografadas se desgasta com a exposição repetida. E para quem se interessa sobre esse tema, ela discute isso de uma maneira um pouco mais aprofundada em um outro livro dela, que será o próximo livro dela a ser resenhado aqui, inclusive, que é o Diante da Dor dos Outros. Em seguida, a gente tem um ensaio intitulado Estados Unidos, visto em fotos, de um ângulo sombrio. E aqui ela vai basicamente analisar a visão que alguns artistas produziam dos Estados Unidos. Então ela começa com a imagem do Walt Whitman, o poeta, principalmente se apoiando na, que eu acredito que é a principal coletânea de poemas dele, a Folhas de Relva, onde ele passa a América, mais especificamente os Estados Unidos, como sendo um lugar muito democrático, onde a gente pudesse, de certa forma, enxergar a beleza em tudo. E muitos fotógrafos, principalmente quando a fotografia não era tão popularizada, como ficou ali na década de 60, 70, etc., tinham essa visão também, utilizavam a fotografia como algo para idealizar, tinham essa visão idealizada do mundo e queriam transparecer isso através da fotografia. Então, sempre querendo fotografar o belo, mas com a ideia de que a beleza poderia ser encontrada em tudo. E aí ela cita uma exposição que foi bastante famosa à época, de um artista chamado Edward Steichen. E eu queria falar um pouquinho sobre essa exposição aqui para vocês. Olha só, o nome da exposição é A Família do Homem e sobre ela a Susan Sontag diz que eram 503 fotos de 273 fotógrafos de 68 países e que deveriam convergir, a fim de provar que a humanidade é una e que os seres humanos, a despeito de todas as suas falhas e vilanias, são criaturas atraentes. As pessoas nas fotos eram de todas as raças, idades, classes, tipos físicos, etc. Então a ideia daquela exposição era de que as pessoas pudessem olhar para aquelas fotografias e se reconhecerem ali. A gente sabe como isso é importante, né? A gente se reconhecer nos lugares, ainda mais em uma fotografia. Porque, como a Susan até comenta, se eu não me engano, neste mesmo ensaio aqui, fotografar é atribuir importância. Então, se você está se enxergando numa fotografia ali, você pensa, talvez eu valha a pena ser fotografado, talvez haja algo em mim que valha a pena ser observado, que seja bonito. Mas aí os tempos vão mudando, esse idealismo vai sendo um pouco abandonado, essa ideia de que dá para enxergar beleza em tudo, etc. E aí começam a surgir os fotógrafos que querem fotografar a realidade como ela é, e aí surgem fotografias de pessoas em situações de extrema pobreza, em situações de guerra. Fotografias essas que acabavam rompendo com os padrões que se tinha anteriormente, buscando retratar a realidade como ela é, só que para Susan isso é impossível, porque, como a gente viu no primeiro ensaio, a fotografia é uma representação da realidade. E depois essa cena muda drasticamente com o aparecimento de fotógrafos que buscavam, através das suas fotografias, de certo modo, confrontar o espectador. E aí ela ressalta o trabalho de uma fotógrafa bastante famosa chamada Diane Arbus, espero que seja assim que se pronuncia o nome dela, eu vou me referir a ela como Diane. Mas então, a Diane era bastante conhecida por retratar pessoas que eram tidas como estranhas, que tinham aspectos físicos esquisitos, enfim, pessoas que eram consideradas feias. Boa parte do ensaio, a maior parte eu diria, é justamente voltado a analisar a obra da Diane, só que aí tem um ponto que eu queria destacar aqui, que faz referência também ao que a gente viu no ensaio anterior, porque a Susan comenta aqui que a Diane se utilizava de algumas técnicas que basicamente todo objeto que ela fotografasse poderia ficar esquisito, porque ela se utilizava de uma iluminação estranha, as pessoas também estavam sempre olhando frontalmente para a câmera e com um olhar mais duro, mais seco, o que geralmente configura algo esquisito. E aí ela compara duas fotografias que eu vou deixar até passando aqui para vocês. Esta primeira que está aparecendo aqui agora é de 1912, tirada por Lartigue, não sei, de uma mulher de chapéu de plumas e véu. O nome da fotografia é Corrida de Cavalos em Nice. E aí, aqui agora, essa foto que a gente tem
é a foto da Diane, intitulada Mulher com Véu na Quinta Avenida, Nova York, 1968. E aí, sobre essas fotografias, o que a Susan comenta? Além da característica feiura do tema de Arbus, o tema de Lartigue é belo, de forma igualmente característica, o que torna estranha a mulher na foto de Arbus é a atrevida desinibição de sua pose. Se a mulher de Lartigue olhasse para trás, talvez parecesse quase igualmente estranha. E aí ela vai desenvolvendo isso para explicar como que essas poses influenciam na recepção da obra da Diane. Como ela parecia procurar fotografar pessoas em poses esquisitas, em ângulos esquisitos, justamente para cooperar com a impressão que ela queria passar através da arte dela. E chegamos ao terceiro ensaio, intitulado Objetos de Melancolia. E aqui a Susan fala bastante da relação da fotografia e do surrealismo, e não sei vocês, mas eu costumo associar muito o surrealismo mais à pintura. Eu nunca tinha pensado na fotografia como uma atividade surrealista. E a Susan fala sobre isso na primeira frase desse ensaio. A fotografia tem a reputação pouco atraente de ser a mais realista e, portanto, a mais fácil das artes miméticas. Só que, na visão da Susan, a fotografia é a arte surrealista por excelência, porque, segundo ela, o surrealismo se situa no coração da atividade fotográfica, na própria criação de um mundo em duplicata, de uma realidade de segundo grau, mais rigorosa e mais dramática do que aquela percebida pela visão natural. E ela também se refere a esse surrealismo na fotografia como sendo o que acontece entre o momento em que a foto é tirada, então o que o fotógrafo está vendo ali, e o momento em que aquela foto é analisada, porque tem um intervalo nisso aí e para Susan, nesse intervalo, é que está a questão do surrealismo. Eu confesso que este é um ensaio que eu tenho mais dificuldade para analisar. Foi até o que eu menos anotei coisas, porque eu não tenho muito entendimento sobre o surrealismo, nunca me debrucei a estudar o movimento, etc. Então tenho zero arcabouço para falar com propriedade sobre o tema, mas eu tive a impressão de que esse aqui deve ser dos ensaios mais polêmicos deste livro, porque a Susan faz algumas afirmações bastante categóricas sobre o surrealismo, muitas delas não positivas, então imagino que esse ensaio deve ter rendido certa polêmica aí. E é o ensaio deste livro, apesar de não ser o meu favorito, a gente já fala sobre ele, mas é o que eu mais considero que eu preciso reler e principalmente ter um arcabouço maior para poder entender realmente sobre o que ela está falando aqui. Mas ela fala não só do surrealismo, ela aborda outros temas também, como, por exemplo, distinguir a fotografia da Europa e a fotografia dos Estados Unidos, e isso nas primeiras décadas do século XX, porque, segundo ela, a fotografia na Europa no século XX estava muito associada ao pitoresco, ao que era diferente, então eles queriam fotografar esse tipo de coisas mais exóticas. E nos Estados Unidos a fotografia estava associada a uma função mais social. Deixa eu ler aqui um trechinho para que vocês possam entender melhor. Achei o trechinho aqui, tá na página 82, porque ela fala que a fotografia na Europa está muito associada ao pitoresco, nos Estados Unidos a questão social, a querer passar uma mensagem. E aí, olha só, nos Estados Unidos o fotógrafo não é simplesmente a pessoa que registra o passado, mas aquela que o inventa. Como escreveu Berenice Abbott, o fotógrafo é o ser contemporâneo por excelência. Através dos seus olhos, o agora se torna passado. Nesse ensaio, ela também fala sobre como a fotografia se tornou a arte fundamental das sociedades prósperas, perdulares e inquietas, uma ferramenta indispensável da nova cultura de massa. O ensaio seguinte é intitulado O Heroísmo da Visão e talvez esse seja o meu ensaio favorito, porque eu acho que a partir dele a gente consegue pensar muita coisa do mundo atual e eu gosto muito das discussões que a Susan propõe nele. Olha só na página 101. Ninguém jamais descobriu a feiura por meio de fotos, mas muitos, por meio de fotos, descobriram a beleza. Salvo nessas ocasiões em que a câmera é usada para documentar ou para observar ritos sociais, o que move as pessoas a tirar fotos é descobrir algo belo. Ninguém exclama, como isso é feio, tenho de fotografá-lo. Mesmo se alguém o dissesse, significaria o seguinte: acho essa coisa feia bela. É comum, para aqueles que puseram os olhos em algo belo, lamentar-se de não ter podido fotografá-lo. E aí eu queria pensar um pouco sobre esse ponto aqui. Acho que uma galera aí vai se identificar com a seguinte situação. Você tá lá, aí você vê, não sei, um mar lindo, lindíssimo, turquesa, perfeito, queria muito tirar uma foto para postar no seu Instagram. E aí você tira a foto e fica, putz, a foto não faz jus. Ou então, quando você vai viajar para algum lugar
E aí, muitas vezes, você já tem a imagem daquele lugar na sua cabeça. Fica, meu Deus do céu, eu vou ver esse pôr do sol, vou tirar essa foto aqui. E aí, quando você vai lá, tira a foto, o objeto não corresponde ao que você tinha idealizado. Porque o que você tinha idealizado, muitas vezes, está baseado no quê? Em outras imagens e não na realidade. E aí, eu acho que a partir desse ensaio, dá pra gente pensar muito nessa ideia que é bem bizarra, se a gente parar pra pensar bem, do padrão de beleza estando associado a imagens e não a coisas reais mesmo. Eu acho que nós, mulheres, principalmente, sofremos muito mais com isso, com essa questão do padrão de beleza que é baseado na modelo que está aparecendo na capa da revista, e ela tá lá com o rosto perfeito dela, poros praticamente zero, lá, pele de seda, e aí você passa a ter o padrão de beleza baseado naquilo, só que aquela foto tá editada, tem uma interpretação, digamos, naquela foto. E aqui ela fala bastante dessa questão da fotografia determinar o que é belo ou não, a imagem ser o determinante do que é belo, e muitas vezes para nós virar essa questão do padrão de beleza. E a imagem fica tão importante a ponto de, e aí eu acho que alguns vão se identificar com isso também, de você conhecer uma pessoa que é muito bonita, só que aí você vê as fotos daquela pessoa e pensa, putz, é tão bonita, mas não é fotogênica. Então é meio que, ai, que adianta ser tão bonita se na foto não fica tão bonita quando é pessoalmente. E aí queria ler aqui novamente alguns trechinhos pra gente poder embasar melhor o raciocínio. Olha só na página 102. Muitos se sentem nervosos quando vão ser fotografados. Não porque receiem, como os primitivos, ser violados, mas porque temem a desaprovação da câmera. As pessoas querem a imagem idealizada, uma foto que as mostre com a melhor aparência possível. Sentem-se repreendidas quando a câmera não devolve uma imagem mais atraente do que elas são na realidade. Mas poucos têm a sorte de ser fotogênicos, ou seja, parecer melhor nas fotos, mesmo quando não são maquiados ou beneficiados pela luz, do que na vida real. Sobre a questão de edição, olha o que a gente tem aqui, ainda na página 102. A notícia de que a câmera podia mentir tornou muito mais popular o ato de se deixar fotografar. Ai, tenho certeza que muita gente tem uma foto aí que tirou e ficou, putz, assim eu não vou postar não, mas se eu tacar um filtro aqui, der uma iluminada aqui, aí vai ficar bom. Aqui ela fala também da relação entre pintura e fotografia, porque quando a fotografia surgiu, teve aquele impasse. E agora, qual que é o lugar da pintura? Porque muitos pintores se utilizavam das suas telas para retratar a realidade, e muitas vezes de uma maneira muito fidedigna. Mas de que serviam, digamos, essas pinturas agora, se você podia tirar uma fotografia daquilo? Só que olha só que interessante, ela apresenta aqui a ideia da fotografia como uma atividade libertadora para a pintura. Vou ler aqui o trechinho. Ao tomar para si a tarefa de retratar de forma realista, tarefa que era até então um monopólio da pintura, a fotografia liberou a pintura para sua grande vocação modernista, a abstração. E aí ela fala que o impacto da fotografia na pintura não foi tão claramente delimitado, pois quando a fotografia entrou em cena, a pintura já estava começando, por conta própria, sua lenta retirada do terreno da representação realista, ou seja, talvez esse impacto não tenha sido tão grande assim quanto eu, pelo menos, imaginava que tivesse sido. Outra parte do ensaio que eu adoro é quando ela fala do contexto no qual uma fotografia é vista. Olha só, página 122. Como cada foto é apenas um fragmento, seu peso moral e emocional depende do lugar em que se insere. Uma foto muda de acordo com o contexto em que é vista. Assim, as fotos de Minamata tiradas por Smith parecerão diferentes numa cópia de contato, numa galeria, numa manifestação política, num arquivo policial, numa revista de fotos, numa revista de notícias comuns, no livro, na parede de uma sala de estar. Cada uma dessas situações sugere um uso diferente para as fotos, mas nenhuma delas pode assegurar o seu significado. Será que se a gente colocasse uma legenda nessa foto, o problema seria resolvido? Olha o que ela diz aqui na página 125. O que os moralistas exigem de uma foto é que ela faça aquilo que nenhuma foto é capaz de fazer: falar. A legenda é a voz que falta, e espera-se que ela fale a verdade. Mas mesmo uma legenda inteiramente acurada não passa de uma interpretação, necessariamente limitadora, da foto a qual está ligada. E a legenda é uma luva que se veste e se retira muito facilmente. Outro ponto que ela discute no ensaio que eu acho muito interessante é o que, acho que até ela se refere aqui como tendência estetizadora da fotografia, porque tem algumas pessoas que se incomodam com o fato de que a fotografia
parece imprimir o belo. Então, se algo foi fotografado, a gente já quer encontrar o belo daquilo de algum modo. Tem até um trechinho de um teórico que fala sobre isso, cadê? Do Walter Benjamin, olha só o que ele diz. A câmera é agora incapaz de fotografar um prédio residencial ou um monte de lixo sem transfigurá-lo, para não falar de uma represa no rio ou de uma fábrica de cabos de eletricidade. Diante disso, a fotografia só consegue dizer: que belo! Ela conseguiu tornar abjeta a própria pobreza ao tratá-la de um modo elegante, tecnicamente perfeito e transformá-la em objeto de prazer. Aí mais pra frente tem um outro textinho que diz aqui, ó. A composição atraente e a perspectiva elegante das fotos tiradas por Lewis Hine de crianças exploradas em fábricas e minas americanas na virada do século sobrepujam facilmente a relevância do seu tema. Então ela coloca isso como um problema em certos casos, porque muitas vezes a fotografia, por essa tendência estetizadora, acaba desensibilizando a gente para o que o fotógrafo talvez quisesse retratar. Inclusive, eu tenho até uma experiência que me marcou muito sobre isso, porque certa vez eu vi uma foto de crianças claramente em uma situação muito desfavorável, uma situação de pobreza, para ser bem honesta. Estavam brincando ali e era um lugar horroroso, só que a fotografia era bonita. E eu lembro de ter prestado muita atenção nisso. Eu olhei para a foto e eu disse, nossa, que foto bonita. Mas será que era aquilo que devia me chamar a atenção na foto? E aí olha só o que ela diz. Assim como criam solidariedade, fotos subtraem solidariedade, distanciam as emoções. O penúltimo ensaio se chama Evangelhos Fotográficos e aqui a Susan vai discutir a relação entre fotografia e arte, ou seja, a fotografia como arte, e se ela realmente é uma arte, ou se o negócio da fotografia é que ela consegue transformar qualquer coisa em arte. E aí ela pega a visão de diversos teóricos para discutir sobre esse tema, e eu queria, de novo, ler alguns trechinhos. Daqui a pouco esse vídeo aqui vai virar uma espécie de audiolivro sobre fotografia, mas aqui ela vai falar, então, como ela está falando da fotografia como arte, da relação dela com a arte, ela fala muito da crítica da fotografia, de como que os teóricos fazem para poder criticar uma fotografia, e tem alguns elementos que dificultam isso. E um deles é o fato de que a fotografia acaba sendo um instrumento muito democrático, digamos, no sentido de que você olha para uma foto e muitas vezes você pode achar que essa fotografia foi tirada por um profissional, mas na verdade ela foi tirada, sei lá, pela sua tia nas férias dela. Olha só o que ela diz. Pois a fronteira, na fotografia, entre amador e profissional, primitivo e sofisticado, não é só mais difícil de traçar do que na pintura. Ela tem pouco sentido. Há fotos tiradas por amadores anônimos tão interessantes, tão formalmente complexas, tão representativas das potencialidades características da fotografia, quanto uma foto de Stiglitz ou de Evans, que são grandes fotógrafos. Outro ponto que ela ressalta, a identidade na fotografia. Na página 150, ela diz: muitas fotos publicadas pelos maiores nomes da fotografia parecem obras que poderiam ter sido feitas por outros profissionais de talento do mesmo período. É preciso um conceito formal ou uma obsessão temática para tornar uma obra facilmente identificável. Vamos pegar como exemplo aqui a pintura. Muitas vezes você olha para um quadro, se você já teve certo contato com pintura, é claro, você olha para o quadro e você não precisa de ninguém para te dizer que quem pintou aquele quadro foi Van Gogh, porque ele tem um estilo tão característico, as pinceladas tão características, que aquilo é uma identidade dele. Mas em uma fotografia que não tem como você imprimir um traço ou uma pincelada específica, como numa pintura ou em desenhos, por exemplo. Aí geralmente acontece isso que a Susan relata, de a pessoa ter uma obsessão com um tema e aí você vê aquilo e pensa, putz, isso aqui acho que foi fulano que tirou, hein? Ou um conceito formal, e aí aqui ela cita outro exemplo, mas a gente pode falar da própria Diane Arbus, que fotografava pessoas que tinham feições esquisitas, etc. E aí você olhava para aquilo e dá para dizer, isso aqui é uma fotografia da Diane Arbus, sabe? Tem um trechinho aqui na página 151, no qual ela diz: na fotografia, o assunto sempre prevalece, e assuntos diferentes criam abismos intransponíveis entre um período e outro no vasto corpo de uma obra, confundindo a assinatura. E aí ela se volta mais especificamente para a crítica. A linguagem em que, em geral, se avaliam fotos é extremamente pobre. Mais frequentemente, consiste nos mais tipos vagos de julgamento, como quando se elogiam fotos por serem sutis, interessantes, fortes, complexas, simples. O motivo por que a linguagem é pobre não é acidental. Trata-se da ausência de uma rica tradição de crítica fotográfica. A fotografia propõe um processo de imaginação e um apelo ao gosto totalmente distintos daqueles que a pintura propõe.
De fato, a diferença entre uma foto boa e uma foto ruim não é, em absoluto, igual à diferença entre uma pintura boa e uma pintura ruim. As normas de avaliação estética elaboradas para a pintura dependem de critérios de autenticidade e de falsidade, de perícia técnica, critérios que, para a fotografia, são mais permissivos ou até inexistentes. Ela fala também aqui sobre como o tempo opera na fotografia e como ele opera sobre a pintura. Nossa, ensaio interessantíssimo. Ai, gente, que mulher, viu? E a coletânea é encerrada com o ensaio intitulado O Mundo Imagem. E aqui ela retoma bastante do que ela fala no primeiro ensaio, no Na Caverna de Platão, porque ela fala muito dessa questão da realidade, da fotografia e da realidade, e de como muitas vezes a gente prefere as imagens à realidade, ou seja, a representação da realidade à realidade. E ela diz aqui que há uma espécie de lealdade às imagens. Ela fala também nesse ensaio da fotografia no contexto do capitalismo, ou seja, você ter várias fotos e é uma espécie de maneira de você possuir o mundo, ter certa propriedade daquilo, conseguir ter um controle sobre isso. Olha só, aqui na página 172. Ninguém supõe que uma pintura de Cavalletti seja, em nenhum sentido, consubstancial a seu objeto. Ela somente representa ou alude. Mas uma foto não é apenas semelhante a seu tema, uma homenagem a seu tema. Ela é uma parte e uma extensão daquele tema, e um meio poderoso de adquiri-lo, de ganhar controle sobre ele. Tem um exemplo aqui que ela dá na página 177 que, nossa, evidencia muito essa relação tão íntima que a gente tem com a fotografia, que a gente desenvolve muitas vezes com a fotografia. Aqui ela fala da nossa relutância a rasgar ou jogar fora a foto de uma pessoa amada, sobretudo quando morta ou distante, como sendo um gesto cruel de rejeição. E aí ela cita aqui o exemplo de uma obra, que eu não vou falar o nome porque uma galera aí pode considerar spoiler, mas basicamente tem um cara que ama uma mulher e aí, em certo momento, ele descobre que a amada dele se desfez de uma pintura que havia dele. E ele vê aquilo ali como a morte de qualquer sentimento que houvesse dela em relação a ele. Porque, como assim ela se desfez de uma imagem minha? E ainda sobre essa relação que a gente tem, uma espécie de lealdade com a imagem, como ela diz aqui, olha só, a realidade passou cada vez mais a se parecer com aquilo que as câmeras nos mostram. É comum agora que as pessoas, ao se referirem à sua experiência de um fato violento em que se viram envolvidas, um desastre de avião, um tiroteio, um atentado terrorista, insistam em dizer que parecia um filme. Isso é dito a fim de explicar como foi real, pois outras qualificações se mostram insuficientes. Não é bizarro isso? Aí eu queria ler um trecho aqui que, meu Deus do céu, quando eu reli agora o livro, porque eu nem comentei ainda, né, mas esta é uma releitura, eu lembrei de uma situação que aconteceu há pouco tempo, que foi uma amiga minha, eu não vou citar o nome dela, porque vai que ela fica chateada aqui, mas ela foi a Paris recentemente, e aí eu perguntei dela como é que tinha sido, não sei o quê, e ela falou, eu achei que a torre era mais bonita, por foto parecia mais bonita, ou seja, você cria uma imagem já na sua cabeça, e aí quando você chega, às vezes você tem uma decepção, porque, né, tá lá a foto idealizada, editada, e aí, olha o que ela fala aqui. Ao saber muito do que se passa no mundo, por meio de imagens fotográficas, as pessoas não raro se frustram, se surpreendem, se sentem indiferentes quando veem a coisa real. Pois imagens fotográficas tendem a subtrair o sentimento de algo que experimentamos em primeira mão. E os sentimentos que elas despertam, em larga medida, não são os mesmos que temos na vida real. Ou seja, a fotografia leva muitas vezes a gente a idealizar as coisas. Essa minha amiga, por exemplo, da Torre Eiffel, tinha visto provavelmente fotos da torre contra um pôr do sol, super bonita, toda editadinha, não sei o quê. E aí, quando ela viu lá, chegou, não era bem aquilo que ela esperava, porque tinha toda uma idealização na cabeça dela e que, vejam só, prejudicou muito a experiência real que ela teve lá. É triste pensar nessas coisas, né? E aí, acho que é a última coisa que eu vou comentar sobre esse ensaio, tá? Já está acabando, prometo. Mas olha só o que ela diz aqui. Muitas vezes, algo nos perturba mais em forma de fotografia do que quando o experimentamos de fato. E aí ela retrata uma experiência dela. No hospital em Xangai, em 1973, ao ver um operário industrial com ulcerações em estágio avançado ter 9/10 do estômago retirado sob o efeito de anestesia por acupuntura, consegui acompanhar a operação de 3 horas, a primeira operação que testemunhei em minha vida, sem sentir náuseas, nem a necessidade sequer por uma vez de desviar os olhos. Num cinema de Paris, um ano depois, a cirurgia menos sanguinolenta mostrada no documentário de Antonioni sobre a China, intitulado Shuang Kuo,
fez que eu me encolhesse toda ao primeiro corte do bisturi e desviasse os olhos várias vezes durante a sequência. Somos vulneráveis a fatos perturbadores em forma de imagens fotográficas de um modo que não ocorre diante da realidade. E aí ela comenta algo que eu achei muito interessante pra gente pensar no cinema, por exemplo. Na sala de operações, sou eu que mudo o foco, faço os closes e os planos médios. No cinema, a câmera olha por mim e me obriga a olhar, deixando a mim, como única opção, não olhar. Além disso, o filme condensa em minutos algo que leva horas para acontecer, deixando apenas partes interessantes, apresentadas de um modo interessante, ou seja, com o intuito de provocar ou de chocar. E assim terminamos os meus comentários sobre os ensaios especificamente, mas não acabamos os meus comentários, porque eu queria deixar uma coisa aqui que pode ser um receio de algumas pessoas. E para ser sincera, foi até um receio meu, porque, bom, ela escreveu esses ensaios entre 1973 e 1977. E, convenhamos, a fotografia evoluiu muito de lá para cá. E aí eu me perguntava, será que os textos podem ser um pouco datados? Será que é uma coisa que funcionava muito para a época, mas para hoje em dia não? E, minha gente, não. Primeiro que, como eu falei lá no vídeo de leituras do mês, onde eu apresento esse livro aqui rapidinho, aqui a gente tem mais reflexões de cunho filosófico e sobre atos que são inerentes, intrínsecos ao ato de fotografar e que foram coisas que não mudaram desde quando ela escreveu até os dias de hoje. Vocês viram que eu dei vários exemplos aqui, acabei de falar da minha amiga que foi para Paris, por exemplo, dessa coisa do padrão de beleza vinculado a uma imagem. Isso é algo que está muito presente ainda nos dias de hoje. Então, se você ficou com medo de comprar o livro porque você acha que é um livro datado, fique tranquilo, porque não é. Você vai conseguir pensar sobre muita coisa que a gente vive atualmente a partir disso aqui. E para provar isso ainda mais, eu selecionei alguns trechinhos. Sim, o audiolivro vem aí. Olha só na página 19. Isso aqui poderia muito ter sido escrito nos dias de hoje. Parece decididamente anormal viajar por prazer sem levar uma câmera. Como assim você vai viajar sem levar uma câmera? Se você não postou a foto no Instagram, você não esteve lá, não é? As fotos oferecerão provas incontestáveis de que a viagem se realizou, de que a programação foi cumprida, de que houve diversão. Um modo de atestar a experiência, tirar fotos é também uma forma de recusá-la, ao limitar a experiência a uma busca do fotogênico, ao converter a experiência em uma imagem, um souvenir. Sobre isso eu queria comentar sobre uma experiência que aconteceu comigo também recentemente. Eu fui recentemente à exposição do Van Gogh, que está tendo aqui em São Paulo, linda demais, recomendo muito para quem quer ir. Se você vier a São Paulo, dá uma olhada, porque ela vai ficar por um tempão aqui, enfim, recomendo fortemente. E eu pensei muito nessa coisa de tirar uma foto ser também uma forma de anular a experiência, porque, nossa, teve uma coisa que aconteceu na minha frente que eu fiquei incrédula, assim. Eu já sabia que esse tipo de coisa acontecia, mas é que foi tão descarado, aconteceu tão na minha frente, que eu fiquei, gente, sabe o que está acontecendo? Bom, acho que qualquer um que tem hábito de ir em museus, exposições, etc., já deve ter lidado com esse tipo de coisa, que é a pessoa tá lá e ela não presta muita atenção no que está sendo mostrado. Ela vai mais para fotografar e para mostrar que ela esteve lá no museu. E eu sou zero mesmo. A pessoa que acha um absurdo ficarem tirando foto no museu, não acho não. Inclusive, tirei fotos maravilhosas lá na exposição do Van Gogh, que eu vou deixar aqui. Mas tem uma galera que, a partir da foto, praticamente rejeita a experiência ali. Porque o que aconteceu foi que, nessa exposição do Van Gogh, tinha vários, como é que eu posso falar, mostruários? Eram vários quadros com alguns escritos do Van Gogh, cartas dele para o irmão dele, eles trocaram muitas cartas ao longo da vida, né, etc. E era legal você ler aquilo, porque isso te ajudava a compreender melhor o Van Gogh, a obra dele, etc. E aí, uma moça que estava na minha frente, atrapalhando a minha visão do texto, diga-se de passagem, olha pro texto, aí fala assim, amiga, tira uma foto minha aqui olhando pro texto. Só que assim, ela não tinha lido, ela tinha lido, sei lá, a primeira frase, sabe? Aí ela virou, ficou de costas, olhando pro texto, aí deu acho que uns 3 segundos, não dava pra ter lido o texto nem ferrando, aí ela vira, deu certo, aí a amiga disse que sim, e aí ela foi embora. Não leu o texto, mas lá no Instagram tá lá aparecendo que leu o textão, né? Eu achei muito bizarro isso, um cara tava do meu lado, viu também, e a gente meio que ficou rindo, sabe? Porque, meu Deus! E aí, na página 21, ó o que a Susan diz. A fotografia tornou-se um dos principais expedientes para experimentar alguma coisa, para dar uma aparência de participação.
Página 34 e 35, olha o que ela diz aqui, vê se isso é datado. A necessidade de confirmar a realidade e de realçar a experiência por meio de fotos é um consumismo estético em que todos hoje estão viciados. Ah, Suzy, você não viu? 2022. As sociedades industriais transformaram seus cidadãos em dependentes de imagens. É a mais irresistível forma de poluição mental. E aí ela fala dessa compulsão por fotografar, transformar a experiência em si no modo de ver, mas eu queria chegar aqui no fim. Hoje, tudo existe para terminar numa foto. Imagina a Susan vendo o mundo de hoje. E eu poderia ler vários outros trechinhos aqui para provar que datado coisa nenhuma e que esse livro é incrível, mas eu, de forma alguma, pretendo esgotá-lo aqui nesta resenha, então fica a fortíssima recomendação. Leiam este livro. Este é, na minha opinião, uma das melhores portas de entradas para você conhecer a Susan Sontag, apesar de que eu gostei bastante de ter conhecido a Susan pela entrevista que ela deu para Rolling Stone. Vou deixar o link, tem resenha já aqui no canal, livro maravilhoso. Mas se você quiser ir já numa obra dela mesmo, recomendo muito ler este aqui e aí depois você lê Diante da Dor dos Outros, porque e tenta ler próximo um do outro, porque eu acho que você perde um pouco de Diante da Dor dos Outros se você lê em um intervalo muito distante de sobre fotografia, porque eu realmente acho que os livros têm muita conexão. Tem alguns pontos aqui, eu até anotei que são meio que sementinhas do que ela vai discutir em Diante da Dor dos Outros. Eu tô anotando porque ele tá ali na minha pilha de leituras atuais. Em breve deveremos ter resenha desse livro aqui também, que também será uma releitura, diga-se de passagem. E é isso, para quem se interessa sobre fotografia, sobre a nossa relação com esse meio, fica aqui a melhor recomendação que eu posso fazer sobre o tema, acredito eu. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.